Gato no Livro. O Gato Lê é um canal de audiolivros clássicos, separados em capítulos e narrados com voz humana. Tenha uma boa leitura. Fazenda dos Animais, de George Orwell. Capítulo 4. No fim do verão, a notícia do que acontecera na Fazenda dos Animais já havia se espalhado por metade do condado. Todos os dias, Bola de Neve e Napoleão enviavam revoadas de pombos com instruções de socializar com animais das fazendas vizinhas, contar a história da rebelião e ensinar-lhes a cantar bichos da Inglaterra. O Sr. Jones passara a maior parte desse tempo sentado junto ao balcão do Leão Vermelho em Willingdon, queixando-se a quem se dispusesse a ouvi-lo da monstruosa injustiça de que fora vítima ao ser enxotado de sua propriedade por um bando de animais imprestáveis. Os outros fazendeiros se solidarizavam a princípio, mas não fizeram logo muita coisa para ajudá-lo. Intimamente, cada um se perguntava se não haveria alguma forma de tirar proveito da desgraça de Jones. Por sorte, os proprietários das duas fazendas vizinhas, a Fazenda dos Animais, estavam sempre brigados. Uma delas se chamava Bosque das Raposas e era uma grande fazenda à moda antiga, tocada com muito desleixo. Boa parte de seu terreno estava tomada pelo mato. Todas as pastagens estavam exauridas e as sebes em situação vergonhosa. O Sr. Pilkington, o proprietário, era um fazendeiro simpático e cordial, que passava a maior parte do tempo pescando ou caçando, a depender da estação. A outra fazenda, chamada Campo Largo, era menor e mais bem cuidada. Seu proprietário, um tal Sr. Frederick, era um homem duro e perspicaz, sempre envolvido em embates judiciais e com fama de se sair bem de todos eles. Os dois nutriam tamanha animosidade um pelo outro que lhes era difícil chegar a qualquer acordo, mesmo quando isso beneficiaria seus próprios interesses. Todavia, ambos ficaram completamente apavorados com a rebelião na Fazenda dos Animais e aflitos para evitar que detalhes a respeito dela chegassem aos ouvidos de seus animais. De início, fingiam não levar a sério a ideia de uma fazenda gerida pelos próprios animais. Isso aí vai durar no máximo 2 semanas, diziam. Espalhavam boatos de que os animais da Fazenda do Solar insistiam em chamá-la de Fazenda do Solar. Não tolerariam o nome Fazenda dos Animais. Brigavam entre si o tempo todo e não demorariam para morrer de fome. Conforme o tempo passava e se tornava evidente que os animais não haviam morrido de fome, Frederick e Pilkington mudaram de tom e começaram a falar sobre a terrível perversidade que agora desabrochava na Fazenda dos Animais. Espalharam-se que os animais de lá praticavam canibalismo, torturavam uns aos outros com ferraduras em brasa e compartilhavam as fêmeas. Era nisso que dava a se rebelar contra as leis da natureza, dizia Frederick e Pilkington. Mas ninguém jamais deu muito crédito a essas histórias. Os rumores de uma fazenda maravilhosa, da qual todos os seres humanos tinham sido expulsos, e onde os animais administravam a si mesmos, continuaram circulando em boatos vagos e distorcidos, e durante aquele ano, uma onda de rebeldia varreu o interior do país. Touros, que sempre foram mansos, se tornaram indomáveis. Ovelhas quebraram sebes para devorar o trevo. Vacas coicearam os baldes de leite. Cavalos refugaram diante das cercas, lançando os montadores no chão. O sinal mais contundente era que a melodia, e mesmo a letra de Bichos da Inglaterra, se tornara conhecida por todos os cantos. Espalhou-se com uma velocidade espantosa. Os seres humanos não conseguiam conter sua raiva ao escutar a canção, embora fingissem achá-la apenas ridícula. Não conseguiam entender
Alegavam como era possível que os animais se juntassem para cantar aquela porcaria desprezível. Qualquer animal flagrado entoando a canção era castigado no ato, e ainda assim era impossível suprimir a canção. Os melros a assobiavam nas sebes, os pombos a arrulhavam sobre os elmos. Ela surgia no intrépido dos ferreiros e no repique dos sinos da igreja. E ao ouvi-la, os seres humanos estremeciam em segredo, escutando nela a profecia de sua futura ruína. No início de outubro, quando o milho já estava colhido, empilhado e em parte debulhado, uma revoada de pombos chegou rodopiando pelos ares e apeou no quintal da fazenda dos animais, com a maior agitação. Jones e todos os seus homens, com meia dúzia de outros da Bosque das Raposas e da Campo Largo, haviam cruzado a porteira de 5 traves e se aproximavam pela trilha que dava na fazenda. Todos carregavam pedaços de pau, exceto Jones, que marchava à frente deles de arma em punho. Era uma tentativa evidente de recuperar a fazenda. Havia muito, isso era esperado, e todos os preparativos tinham sido feitos. Bola de Neve estudara um antigo livro que tinha encontrado na Casa Grande sobre as campanhas de Júlio César. Foi incumbido das operações defensivas. Suas ordens não tardaram e em poucos minutos todos os animais já estavam a postos. Conforme os seres humanos se aproximavam das construções, Bola de Neve lançou seu primeiro ataque. Todos os pombos, um total de 35, revoaram sobre as cabeças dos homens e defecaram sobre eles em pleno voo. Enquanto os homens tentavam reagir, os gansos que estavam escondidos atrás da sebe dispararam na direção deles, para bicar com força suas panturrilhas. Isso, contudo, não passou de uma manobra de escaramuça, com o objetivo de criar certo caos. E os homens não tiveram dificuldade para afugentar os gansos usando os pedaços de pau. Bola de Neve lançou então sua segunda linha de ataque. Com o próprio Bola de Neve na dianteira, Muriel, Benjamin e todas as ovelhas avançaram depressa para chifrar e empurrar os homens por todos os lados, enquanto Benjamin dava a volta para golpeá-los com suas pequenas patas. Mas outra vez os homens, munidos de pedaços de pau e botas com tachões, mostraram-se fortes demais para eles. E de repente, após um guincho de Bola de Neve, o sinal para recuarem, todos os animais deram meia volta e fugiram para a trilha até o quintal. Os homens soltaram um grito triunfante. Ao verem o inimigo correr em debandada, bem como haviam imaginado, partiram em seu encalço em desordem. Era precisamente essa a intenção de Bola de Neve. Com os homens já no quintal, os 3 cavalos, as 3 vacas e o restante dos porcos que esperavam dentro do estábulo para fazer uma emboscada, surgiram de repente em sua retaguarda, fechando a saída. Bola de Neve deu então um sinal para atacarem. Ele próprio investiu na direção de Jones, que ao vê-lo se aproximar, ergueu a arma e atirou. As balas abriram um rastro de sangue no lombo de Bola de Neve, e uma ovelha caiu morta. Sem hesitar por um instante, Bola de Neve lançou seu corpo de 100 quilos contra as pernas de Jones. Este caiu sobre uma pilha de esterco e a arma voou de suas mãos. O espetáculo, mais aterrorizante de todos, no entanto, era propiciado por Guerreiro, que se erguia sobre as pernas traseiras e golpeava com seus imensos cascos ferrados feito um garanhão. Já no primeiro golpe, acertou o crânio de um cavalariço da Bosque das Raposas, que caiu desacordado sobre a lama. Diante dessa cena, diversos homens largaram os paus e tentaram fugir. O pânico tomou conta deles, e no instante seguinte, todos os animais perseguiam-nos, obrigando-os a dar voltas pelo quintal. Estavam feridos, chutados, mordidos, pisoteados. Nenhum animal na fazenda deixou de se vingar à sua própria maneira.
Até a gata saltou de repente de um telhado sobre os ombros de um vaqueiro e enterrou as garras em seu pescoço, arrancando dele um berro terrível. No instante em que perceberam que a barra estava limpa, os homens fugiram felizes, em debandada rumo à estrada principal, e assim, 5 minutos após o início da invasão, executavam sua retirada vergonhosa pelo mesmo trajeto por onde tinham vindo, com um bando de gansos grasnando às suas costas e lhes bicando as panturrilhas ao longo de todo o caminho. Todos os homens haviam partido, à exceção de um. No quintal, Guerreiro cutucava com a pata o cavalariço estatelado na lama de bruços, tentando virá-lo. O rapaz não se movia. "Está morto", disse Guerreiro pesaroso. "Não era minha intenção. Esqueci que eu estava com a ferradura. Quem vai acreditar que não foi de propósito?" "Nada de sentimentalismo, camarada", clamou Bola de Neve com o sangue ainda jorrando em suas feridas. "Guerra é guerra. Ser humano bom é ser humano morto. Não tenho nenhum interesse em tirar vidas, nem mesmo vidas humanas", repetiu Guerreiro, os olhos cheios de lágrimas. "Onde está a Favorita?" indagou alguém. Favorita, de fato, não estava entre eles. Por um momento, todos ficaram muito alarmados. Temiam que os homens a tivessem machucado, ou mesmo que a tivessem levado consigo. Todavia, ela acabou sendo encontrada escondida em sua baia, a cabeça enterrada no feno da manjedoura. Fugira ao ouvir o disparo da arma. Quando os outros voltaram para procurá-la, descobriram que o cavalariço, que na verdade estivera apenas atordoado, recobrara suas forças e dera no pé. Os animais se reuniram na empolgação mais selvagem, e cada um narrava a plenos pulmões seus próprios feitos na batalha. Não demoraram a improvisar uma comemoração pela vitória. A bandeira foi hasteada e todos cantaram "Bichos da Inglaterra" diversas vezes. Mais tarde, a ovelha que fora morta durante o combate recebeu um funeral solene, e um piu-riteiro foi plantado sobre seu túmulo. Bola de Neve proferiu um pequeno discurso ao lado da cova, enfatizando a necessidade de todos os animais se disporem a morrer pela fazenda dos animais, se assim fosse preciso. Por unanimidade, os heróis decidiram criar uma condecoração militar, Herói Animal Primeira Classe, conferida no ato a Bola de Neve e a Guerreiro. Tratava-se de uma medalha de bronze. Em realidade, velhas decorações de arreios que haviam sido encontradas na cocheira, a ser utilizada aos domingos e feriados. Também criaram o Herói Animal Segunda Classe, conferida póstumamente à ovelha morta. Muito se discutiu sobre como deveriam chamar a batalha. Ao fim, acabou designada como Batalha do Estábulo, pois a emboscada partira dali. A arma do Sr. Jones foi encontrada caída na lama, e todos sabiam que havia um estoque de munição na casa grande. Decidiram recostar a arma aos pés do mastro, como uma peça de artilharia, e dispará-la 2 vezes por ano. Uma no 12 de outubro, aniversário da Batalha do Estábulo, e outra no solstício de verão, aniversário da rebelião. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo. Se você gostou, curta e compartilhe este vídeo e aproveite para deixar nos comentários sugestão de livros para nossa próxima leitura. Para adquirir esta e outras obras, basta clicar no link do gato na descrição dos nossos vídeos. Até o próximo capítulo.